Olá, bem-vindos ao canal Abaixo de Zero Grau Refrigeração, Climatização e Elétrica. Há pouco tempo eu fiz um vídeo explicando como seria feita a regulagem de um pressostato duplo, como esse aqui, de baixa e alta pressão, tá certo? Bem, a pedidos de alguns componentes do grupo, hoje eu vou falar de outro tipo de pressostato. No caso desse pressostato do tipo cartucho, tá certo? Que tem conexão rosca fêmea de 1/4 e normalmente ele é ligado numa válvula Schrader do equipamento. Bem, esses pressostatos aqui, cartucho ou mini pressostato ou pressostato cebolinha, eles não têm ajustes como aquele outro que eu mostrei, tá? Que é o pressostato duplo ou simples de baixa, né? Nesse caso aqui, esse pressostato já tem um ajuste de fábrica. Esse aqui especificamente abre seus contatos elétricos com 3 PSI e fecha seus contatos com 15 PSI. Está um pouco riscada aqui a etiqueta, mas é o que está descrito no próprio rótulo desse pressostato do fabricante aqui, no caso, Eugin. Ok? Eu vou fazer em conjunto com um pressostato de alta, também com características semelhantes. Esse aqui eu tenho até o datasheet dele, tá? Que eu consegui no Google, que é um pressostato Danfoss, né? Esse aqui especificamente é para alta pressão. Então, qual a diferença? Esse aqui de baixa pressão, o contato, como foi dito, abre com 3 PSI e fecha com 15. Como eu tenho aqui agora 0 PSI, que é a pressão da atmosfera, o contato dele está aberto, contato aberto, impedindo o funcionamento do compressor ou, no caso aqui, do contator do circuito. Já esse pressostato aqui, que é o de alta, ele está com seu contato normalmente fechado. Por quê? Esse aqui abre com 450 PSI, ou seja, quando a pressão se tornar perigosa para o equipamento, 450 PSI, ele abre seus contatos, voltando a fechar seus contatos quando a pressão estiver em 380 PSI. Ok? Então é um pressostato de alta pressão. Aqui nós temos, nessa bancada, nós temos nitrogênio e um manifold, onde eu vou simular o funcionamento. Vou rosquear aqui a mangueira de baixa, né? Nesse pressostato. Volto a lembrar, normalmente ele é ligado a uma válvula Schrader. E dentro da rosca fêmea aqui, dessa porca, de ambos, existe um depressor que vai empurrar o núcleo da válvula Schrader, tá certo? Então tu já está aqui preparado para a gente fazer a simulação de funcionamento com o nitrogênio e eu vou explicar aqui para vocês como seria essa ligação. Eu fiz uma ligação em série, tá certo? Onde uma fase desse meu transformador aqui, porque eu não tenho 220 volts na minha bancada, só tem 127. Então aqui tem um transformador que vai pegar os 127 da rede, transformar, né, elevar para 220, ele vai entrar uma fase aqui, que vai atravessar o pressostato de baixa, vai seguir atravessando o pressostato de alta e vai chegar aqui no lado A1 da bobina da contatora, tá certo? Então, como não há ainda a parte elétrica, eu vou fazer toda a parte elétrica, vou dar uma pausa no vídeo e em seguida eu vou começar a pressurizar o equipamento com o nitrogênio. Então, antes de começar os testes, eu vou mostrar a condição operacional de cada pressostato. Vou começar pelo de baixa, que está aqui, né, o pressostato cartucho de baixa pressão, tá certo? Vou usar aqui o meu instrumento ohmímetro com a escala de continuidade sonora, ó. Opa!
Tá aí, tá bipando. Então vou medir aqui no pressostato de baixa. Tá vendo? Ele não está dando continuidade porque ele está aberto. Se estivesse dando continuidade, ele fecharia esse contato aqui, ó, e apitaria. Vamos ver aqui o de alta, que é desse fio preto para esse outro fio preto, ó. Pronto, está bipando aí, indicando que ele está fechado, ok? Esse instrumento aqui não está muito confiável. Eu resolvi trocar o instrumento e estou usando agora esse alicate amperímetro, já está na escala ômica para continuidade, ó, bipando normalmente. Então vamos lá repetir o procedimento no pressostato de baixa, vamos ver como é que está o contato dele. Aberto, ok? O contato está aberto. Mas se a gente for medir agora o de alta, a gente vai ver que ele está fechado, né? Está aqui, fio preto, o outro fio preto está aqui. Certo? Ele está fechado. Aquilo que eu estava comentando, né? Como a pressão manométrica é zero, tanto na baixa quanto na alta, o pressostato de baixa só vai rearmar quando a pressão for 15 PSI. Aqui, quando tiver 15 PSI na baixa pressão, 15 mais alguma variação pré-determinada pelo fabricante lá no datasheet, que eu infelizmente não encontrei, tá? E aqui ele está fechado porque, como no caso, sendo um pressostato de alta, ele já está dando continuidade, já está fechado e só vai abrir seus contatos elétricos quando a pressão ultrapassar os 450 PSI. E quando a pressão cair para 380, ele volta a fechar o contato elétrico. Então aqui, no de baixa, só fecha com 15 e abre com 3. Como nós estamos com 0 manométrico, ele tem que estar obrigatoriamente aberto, ok? Agora, eu energizei o meu transformador, liguei aqui um plug na tomada de saída do transformador, vamos ver quantos volts está chegando aqui nesse comando. O contactor está desligado, né? Ó, não está atracado, mas vamos ver se tem tensão aqui. Então, um cabo de força vem aqui e o outro vem aqui, direto no contactor. Refiz a ligação elétrica, vamos verificar qual é a tensão que está chegando no comando. 224, 225 volts. Para 220 está corretíssimo, ok? Mas o contactor, repara, não entrou. Por que ele não entrou? Porque o pressostato de baixa, né? O pressostato de baixa está aberto. Precisa, para o seu rearme, de uma pressão positiva de 15 PSI. Agora eu vou aumentar gradualmente a pressão de baixa, tá certo? Para a gente observar vou fechar aqui o da alta, né? Para a gente observar o que vai acontecer com o contactor, né? À medida que a pressão manométrica de baixa for subindo. Então, vamos observar agora. Opa, rapidamente já acionou a contactora, tá? A contactora agora já está acionada. O que ela ligaria? A contactora ligaria naturalmente o compressor ou a unidade condensadora, né, que é composta do compressor e do motor ventilador, tá certo? Bem, na verdade aqui a pressão subiu muito rapidamente e a gente está nesse momento com 22 PSI, tá certo? E a contactora está acionada. Agora vamos simular, por exemplo, que o solenoide lá do equipamento foi desligado, né? Sendo desligado, vai acontecer aquele efeito chamado pumping down. O fluido vai começar a ser recolhido,
a pressão de baixa vai começar a diminuir. O que tem que acontecer com o contactor? Ele vai desligar. Então eu vou começar a despressurizar aqui na mangueira do pressostato, ó, de baixa, a mangueira do lado de baixa. Vou começar a despressurizar. O que vai acontecer com o contactor? Ela tem que desligar. Ó. Pronto, desligou o contactor. Agora está desligado. Ou seja, pressostato mini de baixa, né, o pressostato cartucho, atuou desligando a contactora. Seria a pumping down, ou se, por exemplo, se o equipamento estivesse refrigerando, né, desligaria por um vazamento de fluido refrigerante, ou seja, é uma excelente proteção porque não deixaria o compressor ficar trabalhando sem fluido refrigerante no circuito, ok? Agora, o que a gente vai fazer? Vai fazer novamente a pressão subir aqui para armar o contactor, tá certo? E nós vamos simular uma alta pressão. De que forma? Por exemplo, o motor ventilador da condensadora queimou, o eixo travou, né, por falta de lubrificação, ou o condensador está entupido de poeira, folhas, né, sacolas plásticas, tá certo? É isso aí, a pressão já subiu rapidamente aqui, tá? E já estamos com o contactor ligado, ok? Despressurizando para a gente ver o contactor desligar. Vamos ver com quantos PSI ele vai desligar aproximadamente, ó. 5, 2, ó, na verdade, desligou com aproximadamente 1 PSI, mas como é um manômetro analógico, não é tão preciso assim. Para todos os efeitos, eu estou considerando que ele está desligando o contactor com os 3 PSI que está descrito na etiqueta do pressostato, ok? Então vamos novamente fazer a pressão subir para que ele acione a contactora e o compressor comece a operar, certo? Depois nós vamos então simular uma pressão alta, que seria aquela condição do condensador sujo, ventilador queimado, eixo travado, né? Que impede o funcionamento porque gera uma alta pressão. Aí vai ser esse outro pressostato aqui que vai atuar, o de alta pressão, ok? Então agora nós temos os 15 PSI, o contactor está dentro, está mantendo o compressor em operação. Agora eu já abri o registro de alta e vou fazer essa pressão de alta subir. Para quê? Para simular o acionamento do pressostato de alta, ou seja, por uma questão de sujeira, por uma questão de ventilador queimado ou travado, eu vou simular então a pressão alta no circuito. Vamos observar agora. O contactor tem que desligar. Ó, a pressão está subindo. Vamos ficar atento no contactor, tá? Pronto, desligou. Desligou na faixa dos 380, né? Não 450 como eu falei. Tá desligado o contactor. Subiu, desligou pela ação da mola. Não tem problema, vamos agora conferir com qual pressão o dispositivo vai desligar. Fechei nitrogênio e vou gradualmente aqui despressurizar o lado de alta aqui, ó. Tá? Porque nesse momento foi o pressostato de alta que atuou desligando o contactor. Vamos lá então, ó. Opa! Pronto, olha lá, na faixa de 275 PSI, o contactor rearmou. Nesse caso, poderia ter sido o mecânico que foi lá, o refrigerista, né? Tirou folhas, sacolas plásticas, ou meteu a lava-jato lá no condensador, ou ainda substituiu o motor do ventilador e causou um resultado positivo. Bom, uma observação que a gente tem que fazer aqui, ó.
Nesse caso aqui, do pressostato de baixa, como ele está atuando desligando o circuito com 3 PSI, ligando com 15, onde vai ser aplicado esse tipo de pressostato? Em balcões e câmaras frigoríficas de congelados, que podem usar R134A e R404A também, ok? Já o pressostato de alta, aquele ali pode ser até empregado em condicionador de ar split, que usa R22, tá certo? Até mesmo um Selfie ou chiller que use R22. Ok, pessoal? Então, lembrando, não há como se fazer regulagens nesses pressostatos. Por quê? Porque eles são ajustados de fábrica, ok? Esses pressostatos, em princípio, suportam uma corrente máxima de 6 amperes, não passa disso, ok? Como a corrente de manobra que eles estão fazendo é da bobina da contactora, que puxa uma fração do ampere, né? Uma corrente baixíssima. Vou pegar aqui o amperímetro e vou medir para a gente ter uma ideia de quão baixa é a corrente da bobina da contactora. Já coloquei o instrumento numa escala baixa de 2 amperes e aí vamos medir. Aqui, como tem mais espaço aqui nesse condutor, é melhor, né? Vamos ver aqui, olha lá. A corrente de 0,038 amperes, ou seja, aproximadamente 4 décimos de ampere. Bom, se ele pode medir até 6 amperes inteiros, ou seja, ele está com muita sobra de capacidade para manobrar contactores assim como esse. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, espero que gostem. Gostando, deixem seu like e também aproveitem, façam seus comentários lá no canal, ok? Um grande abraço a todos, saúde e paz.